Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Viemos novamente aí com uma live sobre custos, um assunto bastante discutido e muito importante para as empresas. Dando seguimento até mesmo na questão da nossa live anterior que a gente fez sobre custos, falando um pouquinho sobre conceitos, sobre empresas e pessoas. Sentimos uma abordagem bastante grande das pessoas que participaram em ter mais custos na prática, né? Então a gente resolveu aí, junto com nossos parceiros, nossos amigos, a gente fazer aí um bate-papo sobre custos na prática. Pessoal, alguém está com o YouTube ligado? Foi eu, que eu já desliguei. Tá, beleza. Show de bola. Faz parte. Nós estamos aqui porque a gente faz uma live e o ao vivo acontece algumas coisinhas. Aperta o botão aqui, daí funciona. É isso aí. Então, apresentando para vocês, estamos hoje com o professor Ayrton, consultor da Buffon & Martins, né, mestre em custos. Estamos também com o Adrian, que é diretor da empresa Imex Export, é nosso cliente e parceiro também amigo. Junto o Alexandre também, que é diretor da Bel Cabos, também está participando conosco aí. Falar um pouquinho sobre custos, né? O tema hoje é falar custos na prática. Eu vou deixar para a turma se apresentar, começando aí pelo Adrian e depois a gente dá sequência aí. Ok, boa tarde a todos. Meu nome é Adrian Pérsico. Eu sou diretor administrativo e financeiro da Imexport Limitada, uma empresa caxiense que já possui mais de 30 anos de estrada. Nós somos importadores e distribuidores de controles de temperatura. Atendemos todo o país industrializado, nas 3 cadeias: indústria, distribuição e assistência técnica. Contamos já com a ajuda do pessoal da Foco ERP desde 2012 e contamos também com a ajuda do senhor Ayrton e do sistema WWC desde 2015. É um prazer estar participando aqui com todo mundo e espero ter uma boa experiência com todos para trocar informações. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Motter. Sou diretor administrativo da Bel Cabos, aqui de Caxias. Nós somos fabricantes de fios e cabos, e da Tecplug, que é em São Paulo, que também é fabricante de fios e cabos, mas também atua forte na área de extensões e de power cord. O nosso mercado ele é a nível Brasil, alguns clientes no exterior, mas uma pequena participação. Na empresa de Caxias, na Bel Cabos, trabalhamos fortemente com o mercado automotivo, e São Paulo está mais focado para a linha branca. E há alguns anos já trabalho com o Ayrton, além de aluno dele da faculdade, agora cliente, nos presta assessoria, e a gente já trabalha há uns 13 anos com o WWC também, que é o sistema de custos que ele nos fornece. Ótimo, muito bom, Adrian. Professor, contigo a bola. Ok. Boa tarde a todos, gente, prazer estar aqui novamente, conversando sobre um assunto que eu não vou dizer que domino, porque a gente aprende todo dia nas empresas. Nenhuma é igual à outra, nem sendo concorrente direto. Eu sou diretor da Buffon & Martins Consultoria, BMC Consultoria, mais precisamente, professor da área de pós-graduação em controladoria da Universidade de Caxias, pertenço à Associação Brasileira de Custos da Diretoria há 25, 26 anos, nem me lembro direito, enfim, e sou proprietário, junto com o meu parceiro de longa data, aí, a minha mente brilhante, que é o Carlos Anguinoni, da CCAT Informática, que a gente trabalha junto já há muitos anos,
No primeiro momento, a gente desenvolveu o WWC na plataforma Windows e a questão de uns 4 anos na web. E estamos prestes aí a largar uma versão nova com muito mais, digamos assim, informações a respeito da gestão econômica financeira, que custos faz parte disso. Ótimo, ótimo. Bom, amigos, gostaria de agradecer pela participação de vocês aí. Sem dúvida, quando a gente fala muito na teoria de custos, de nada vale se não tem a prática, né? Por isso que é importante envolver gestores como vocês, que têm o custo como um principal... Na veia. Isso aí. Bom, a gente vai começar, então, a nossa metodologia vai seguir a mesma que a gente fez até na outra live, que é com algumas perguntas direcionadas, né? O professor também tem alguns materiais para apresentar, a equipe tem materiais também para apresentar. Então, a gente vai seguir com alguns questionamentos que a gente está recebendo, a gente já previamente estabeleceu, mas também a gente vai estar recebendo das pessoas que estarão participando, né? E eu vou estar aqui para estar transmitindo para vocês e a gente, num bate-papo informal aí, vai estar conduzindo. Eu vou começar com uma primeira questão, mais direcionada para o Adrian, tá? Adrian, qual foi o nível de acréscimo na gestão do negócio que você visualiza, né, ou você enxerga, que foi na implantação da gestão de custos e preços através de uso de sistema, né? Então, às vezes a gente pega muito na prática as empresas que ainda fazem na planilha Excel, fazem aqui, fazem ali, ou em alguns casos, né, a gente fala que isso só na Suíça acontece, custos ainda multiplicado por 3, né? Mas, enfim, fala um pouquinho o que você enxerga, qual que é o acréscimo que ocorreu na gestão quando você acabou fazendo tudo através desse sistema, né? Tanto integrado com o Foco ERP, mas também no WWC, né? Então, comenta um pouquinho a tua experiência para nós. Bom, quando a gente conversa, tem a oportunidade de abordar um assunto como custos, e de forma bem objetiva e prática, para que todos entendam bem, a gente tem que ter a ciência de que custos faz parte da ciência contábil e financeira de uma empresa, né? Uma vez que a gente começa a se aprofundar dentro da parte teórica de custos, começam a nos surgir perguntas que são básicas, mas que vão nos norteando para resolver questões internas. É importante comentar que todo o trabalho de custos, na realidade, ele é uma demanda que começa fora da empresa e é transmitida para dentro da empresa como um todo. Hoje, custos, mais do que nunca, ele é uma área tão dinâmica quanto qualquer departamento dentro de uma empresa. Eu diria até que ele é o cerne norteador dentro de uma empresa. Assim como qualquer departamento, seja ele de vendas, seja ele de compras, seja ele da importação, da exportação, do RH, custos demanda movimentação, demanda controle, demanda atenção constante. E ele vem para nos responder, uma vez que bem trabalhado, como é que funciona a gestão de todos esses dados transformados em informações dentro de uma empresa. Por que fazer gestão de custos? Por que ter os nossos custos mapeados? O que nós entendemos dos custos dentro da nossa empresa? De que forma os custos envolvem a empresa? Será que a minha empresa está tendo margem de contribuição ou não está tendo margem de contribuição? Temos noção ou não do ponto de equilíbrio na nossa empresa? E aí entra, logicamente, a parte da tecnologia, porque hoje as informações são tamanhas, os desafios são tamanhos, e quem lida com a parte de custos acaba por abrir um leque para toda a empresa, né? Tudo parte dos custos e das finanças. Tendo compilado de maneira correta
e tendo uma boa assessoria para o mapeamento e transformar esses dados em informações, logicamente, com um ERP, assim como o foco, nós conseguimos extrair todas as informações que todos os demais departamentos da empresa geram e transformá-los em informações úteis para o dia a dia. Então, desde que nós temos trabalhado junto com o foco de 2012 para cá, e depois demos mais um passo implantando um departamento de custos dentro da nossa empresa, a gente tem conseguido, de uma forma muito mais hábil, tomar decisões certas dentro do curto, do médio e do longo prazo. O WWC hoje ele traz, colocando de uma maneira bem objetiva e claro, logicamente, sendo ele bem trabalhado e controlado de forma diária, um raio-x da empresa na palma da mão. Né? Você tendo um profissional dedicado dentro da empresa na área de custos, logicamente você terá todas as informações pertinentes na palma da mão. Isso lhe ajuda a tomar as decisões certas, seja no mercado que você vai atuar, seja em questões pontuais junto a clientes e até mesmo em decisões estratégicas, né? Muito bem, muito bem. Alexandre, eu acho que dando seguimento é a mesma pergunta, né? Até porque você também tem as situações de unidades de fabricação em plantas diferentes, né? Então, o que você pode nos comentar aí, com base também no que você falou e no que você enxerga essas perguntas, né? Qual que foi o nível de acréscimo que, fazendo essa gestão de custos efetivamente, né? Ou seja, dando a devida importância que se precisa dar, tanto de custos como preços, te ajudou aí na gestão e te conduz os negócios? Certo. Continuando o que o Adrian colocou, eu vejo que o principal acréscimo que eu obtive e entendo é a confiabilidade da informação. Porque, que nem tu colocou, a gente passou já o tempo do Excel, né? Onde tu coloca em planilhas e daqui a pouco uma fórmula não deu certo, a continuidade do custo todo, ele passa a dar errado. É muito comum a gente hoje em Excel ter produtos semelhantes com custos diferentes, porque uma fórmula ou outra não acompanhou o raciocínio todo do cálculo, né? E aí você tem que revisar a todo momento. O sistema, no caso, eu utilizo o WWC, ele nos traz a confiabilidade, a atualização instantânea da informação. Hoje eu consigo ter de São Paulo o custo exato na minha mão a qualquer momento. Uma atualização que fica no sistema, tu consegue perpetuar essa informação, são meios que tu consegue gerar do teu custo exato naquele momento. Então, se eu precisar mudar alguns parâmetros, alguns centros de custo, tem uma atualização e uma confiabilidade. Eu trago hoje com a minha o principal ganho que a gente tem de tempo, é muito mais rápido, e a confiabilidade de todo o processo. Uma pessoa hoje fazendo custos, ele consegue ter uma produtividade muito maior do que ele tinha antes em planilhas de Excel. E sem considerar a questão de estar na nuvem, a qualquer momento e a qualquer lugar, tu pode estar trabalhando o custo. Se tu estiveres à frente de um cliente, tu está trabalhando o melhor custo para aquele pedido, para aquela situação comercial. Excelente, excelente. Professor, o senhor nos traz aí também para comentar. O WWC, ele se integra
a qualquer ERP existente, não só no Brasil, no mundo. É uma ferramenta que está na nuvem, ela pode ser acessada onde você estiver. O próprio Alexandre, de vez em quando, vai para os Estados Unidos, que a gente sabe, ele pode acessar de lá, ele pode acessar, inclusive, do celular, certo? E na versão nova vai estar mais fácil ainda de acessar pelo celular, certo? Então, ele se integra a qualquer sistema de gestão e ele traz informações preciosas para a empresa. Vamos lá. Ele traz, por exemplo, qual é o melhor cliente da empresa, certo? Quem é que sabe hoje realmente qual é o melhor cliente da empresa? Quem é que conhece, por exemplo, o seu perfil de custos e despesas? Vou tentar aqui compartilhar a tela rapidinho com vocês. Vamos lá. Aqui, estão enxergando? Ainda não, professor. Está chegando para nós aqui. Está chegando? Aproveitando esse espacinho, o Aed está falando que tem algum áudio ainda captando aí. Está aqui não. Tá, beleza. Apareceu? Não, ainda não, professor. Não Está bem. Para vocês apareceu ou não? Não. Acho que bota compartilhar de novo, professor. Vou tentar compartilhar novamente aí. Enquanto o professor tenta compartilhar, eu vou acrescentar aí agora, o que ele estava... Pode falar, Alexandre, agora vai. Hoje, no sistema, eu consigo avaliar a lucratividade de um determinado cliente, eu consigo avaliar a lucratividade daquilo que ele compra, eu consigo avaliar giro de estoque, lucratividade de representante, lucratividade de item ou de cliente. Então, ele traz uma série de informações que são preciosas na hora de tu avaliar a performance do teu cliente ou a performance daquele mercado que tu estás inserido, né? Como a gente pode estar trabalhando, eu tenho várias linhas de clientes e aí ele te traz muita informação que, fazendo por Excel, tu não teria condições. A gente consegue avaliar até giro de estoque, que em custos, isso tudo a gente sabe que é extremamente importante, né? Eu tive um caso recente aí, que o dono da empresa, diretor, ele era meu amigo já há longa data, trabalhei com ele há muitos anos atrás, que estava tudo em Excel, e eu tinha chamado a atenção dele, mas não deu outra. O Excel não tem banco de dados. Chegou um ponto que explodiu tudo, ele não conseguiu mais recuperar, perdeu completamente tudo. Bem, agora eu acho que vocês estão enxergando, né? Sim, já chegou, professor. Então, vamos partir do seguinte princípio, assim, toda empresa tem o seu perfil de custo e despesa, porém, a maioria delas não identifica, principalmente quem tem custo integrado à contabilidade. Ele é necessário, é bom, é excelente, mas ele vai atender ao decreto 9.580, que anteriormente era 6.404, ele vai atender a parte fiscal, né? E não vai atender a parte estratégica da empresa, etc. Ele atende o que o governo nos manda. Então, nesse primeiro perfil aqui, o que isso significa na prática aqui? Esse 100 com esse 0,90. Professor, consegue colocar em tela cheia a apresentação? Sim, senhor. O senhor manda, não pede, né? Ó. O que significa esse 0,90 em relação ao coisa? Isso é uma situação que eu não vou chamar de ideal, mas é uma ótima situação. Ou seja, que para cada R$1 que eu gasto, isso é caso de fábrica, de empresas produtoras de determinados produtos. No caso aí, essa empresa do Alexandre. Já lá no comércio, ele tem um outro perfil. No comércio de peças como a Imexport.
Ele é mais voltado à comercialização de peças no modelo comercial, de comércio. Então, aqui significa, vocês percebam que aqui no outro perfil, ó, é completamente diferente. Esse segundo aqui é um caso mais crítico. O que significa isso? Que para cada R$1 que eu gasto dentro da produção, no meu custo variável em relação ao produto, eu tenho que cobrir mais 5,22. E isso requer um volume muito maior de faturamento e muito maior de margem de contribuição. Porque todo mundo forma o preço pelo conceito de margem de lucro, incluindo o indireto de fábrica, a despesa administrativa e a despesa comercial, com um agravante muito, mas muito crítico, de colocar percentuais dentro do markup de despesas administrativas e despesas comerciais fixas, transformar uma despesa fixa numa despesa variável de venda. Isso é muito crítico. A alavancagem financeira que ocasiona isso, vocês não fazem ideia. As empresas não fazem ideia. Mas, enfim, esse perfil de custo já me dá a primeira informação de, puxa vida, eu estou com, para cada R$1 que eu gasto lá para produzir meus produtos, eu tenho que cobrir 5,22. Ora, onde é que está o maior custo? Aqui vou colocar, ó, está aqui nesse caso está na área comercial a minha despesa, porque custo está ligado diretamente à produção e ao produto. A despesa não, é conta de resultado. Então, o maior custo, a maior despesa que eu tenho aqui é a área comercial, mas não é despesa variável de venda, comissão, frete, essas coisas. É despesa fixa, são salários, encargos, propaganda, publicidade, outras cositas mais aí que vai dentro do plano de contas da empresa, da contábil. E a gente sempre segue o plano de contas da contabilidade, é a base. E na integração que se faz com o sistema Foco e com os outros sistemas também, a gente vai lá buscar o quê? Vai buscar os cadastros. E também, nesse dia a dia, como o Adrian e o Alexandre falaram, também é apertar um botãozinho e de manhã eu sei como é que funciona, por exemplo, na Imexport e o Alexandre, quando ele chega de manhã, ele já tem a informação até aquele momento do que está acontecendo com as vendas, com as margens, com os clientes, com os vendedores. E ali na Imexport deu uma alavancagem muito grande, e isso o Alexandre também tem feito isso, mas uma alavancagem muito grande, o aprendizado que o setor de vendas, ou todas as pessoas do comercial tiveram em relação à gestão de custos e às análises de precificação. Isso, está aqui o Adrian, que pode me ajudar a mentir, como a gente diz, né, Adrian? É verdade. Foi um treinamento muito forte da área comercial e isso deu uma disparada, digamos assim, quando a gente implantou o custos e começou a fazer as análises, né, Adrian, que chegou a assustar, né? É verdade. Chegou a assustar. Se o senhor me permite, senhor Ayrton. Por favor, a gente está batendo papo exatamente em cima desse. Vamos em frente. Como eu comentei anteriormente, hoje nós consideramos o setor de custos como a parte principal, que norteia os demais departamentos da empresa, né? E poder diariamente quantificar o impacto dos custos, sejam eles diretos, variáveis, mão de obra, indiretos, no ponto de equilíbrio da empresa, faz com que a gente reestude toda a nossa forma de enxergar a maneira como nós lidamos com o cliente, né? Até onde vai o nosso limite, até onde nós podemos ir, quanto é que nós precisamos para sobreviver, como é que nós precisamos trabalhar cliente A, B ou C. Então, ter a ferramenta na mão diariamente, ela nos dá condições de enxergar um raio-x em tempo real
para termos condições também de reagir e agir perante o mercado em tempo real, né? Porque hoje o mercado não espera muito. A gente tem que ter a informação certa, coerente e bem objetiva para os clientes, né? O que a gente também percebe, né, fazendo também um complemento aí para vocês, a gente percebe ao longo do tempo, porque como a gente tem acesso a inúmeras empresas, né, a gente observa que aquelas empresas que se destacam, tanto agora, mesmo agora nessa situação, mas antes da própria pandemia, né, Perfeito. as que se destacam é aquelas empresas que têm o custo na mão. Por quê? Porque quando você mede como está a tua performance, você verifica, você audita teus custos, automaticamente todas as áreas das empresas acabam também trabalhando de forma correta, né? Porque se não tem auditando lá na ponta, o cara passa uma despesa, passa outro custo, não olha mais no detalhe, não aperta os botões, como diz o professor, né? Então a gente percebe que aquelas empresas que dão uma ênfase maior para a área de custos, para realmente ela tá quase que criando uma rotina de verificação, auditando os custos, ela tem uma maior performance de liquidez, ela tem uma melhor performance até mesmo de competitividade, né? Porque ela acaba conseguindo melhor com o seu cliente, porque ela sabe até onde ela pode apertar, né? Exatamente. Que não tem, que fazem um trabalho assim, que nem o professor falou, coloca lá o percentual de despesa direta com markup. É o mais fácil de calcular preço? Sim, mas não é o mais competitivo, né? Então é isso que a gente também percebe, essas diferenças das empresas para empresas. E nem o mais correto em função da alavancagem de todos os impostos, comissões, etc. Por isso que a gente diz que existem as metodologias de custeio. E por que não são usadas? Porque o pessoal não conhece, o pessoal nunca praticou, enfim, não se preocupa com a gestão de custos. Ele quer vender, mas não se preocupa com a retaguarda, que eu digo que é a parte de custos, né? Perfeito. Isso aí. Nesse caso... Estão enxergando? Professor. Pois não. Nesse caso, nessas avaliações, tu percebe que, às vezes, aquele cliente que não te dá lucro, às vezes é pior sem ele. Tu consegue avaliar, em alguns casos, que ele está te ajudando a pagar, ele está trazendo uma margem de contribuição que ajuda a pagar o outro que dá lucro. Então, se tu não tem essa informação de um sistema, se tu não consegue avaliar cliente a cliente, daqui a pouco tu está deixando de vender para uma empresa sem saber se ela está te dando lucro, se ela está te ajudando a outra te dar lucro, se mesmo com margens baixas ela é importante, e às vezes um produto com uma margem que tu considera ser boa, no final lá não está te dando aquela, no todo, não está pagando a conta. Então vamos mostrar aqui rapidamente, por exemplo, que aqui eu estou fazendo a avaliação aqui dos produtos, certo? A grande maioria, a esmagadora maioria mesmo vai direto no percentual, que está aqui, certo? Agora deu um delay aí. Vai direto no percentual. E esquece que eu preciso de volume. Então, aqui eu ordenei pelo melhor produto em margem de contribuição. Então, vocês vejam que o melhor produto está aqui. Ele me proporcionou 189.279,93 de margem de contribuição, esse produto nesse período. Certo? Mas ele representou 5,6% da minha venda. Está aqui a informação. Por outro lado, todo mundo cai na mesma armadilha, que eu digo, né? Se eu perguntasse qual é o melhor produto, todo mundo vai dizer que é esse que está com 74% de margem aqui embaixo. Logo vai ter um pequeno delay, mas vai... Não, mas pode continuar a explicação, professor. Ele está aparecendo lá, não vamos observar o YouTube. Isso.
com 74,9% de margem de contribuição. Aí vem a pergunta que eu faço para o pessoal. Escuta, será que esse produto, qual é o tamanho do mercado desse produto? Será que não está se vendendo mais porque está com uma margem absurdamente alta? E aí fica todo mundo, né, sem resposta. Então, a gente não trabalha só a gestão de custos, trabalha junto com o próprio Alexandre, trabalha o mercado, trabalha os clientes, ok? Eu nunca me esqueço que quando nós começamos, né, Adriano, a gente pode falar que o número médio de clientes que nós atendíamos não chegava, se não me engano, foi em torno de 330 por aí, né? Aí a gente começou a trabalhar o mercado, começou a recuperação de clientes, plano de recuperação de clientes, nós fechamos o ano com mais de 700 clientes atendidos. É verdade. Essa tela que o senhor está demonstrando agora, se o senhor me permite, ela é uma tela muito conhecida e muito trabalhada aqui na realidade da empresa, né? Todos os meses, quando a gente faz o fechamento do mês, a gente analisa as vendas, tanto na parte dos itens quanto na parte dos clientes. E ela é uma tela muito interessante porque ela nos traz, na verdade, ela nos demonstra, e às vezes existe muito uma percepção errada de que o produto que mais vende é o mais lucrativo, e na realidade, às vezes não é. Exatamente. O cliente que mais compra, será que ele é o mais lucrativo ou não? Então, tudo isso o sistema ele traz de forma bem explanativa, né? Depois eu posso mostrar na performance que ali aparece e engana muito isso, né? Por exemplo, agora eu mudei a análise. Antes eu estava olhando o produto, agora eu estou olhando clientes. Quais foram os melhores clientes nesse período que eu estou analisando, certo? Então, aqui ao lado, eu tenho um demonstrativo de resultado com o conceito de margem de lucro, e aqui ao lado eu tenho esse melhor cliente com o conceito de margem de contribuição. Aqui, vocês vejam bem, ó. 537 mil de margem de contribuição. Esses são os caras, como a gente diz, né? Esses são os nossos clientes realmente que estão, como a gente diz, agregando valor ao nosso negócio. Poder analisar, né, senhor Ayrton? Poder analisar um DRE, seja de um item, ou seja de um cliente, realmente com a ferramenta do WWC é fantástico. E agora eu coloquei embaixo os produtos que o cliente comprou, desculpa, certo? E vocês podem perceber que cada um deles teve uma margem de contribuição diferente. Mas a média ponderada dessas margens de contribuição me proporcionou, né, os 43,4%, e com esse cliente, que é uma exportação, um lucro fantástico de 34,3%. Mas um dos pontos críticos que me preocupa sempre com relação a clientes, aqui eu tenho o demonstrativo de resultado geral do período, certo? Então, aqui eu tenho uma das preocupações aqui minha, ó, a necessidade de capital de giro. Dificilmente uma empresa tem isso, porque aqui a gente analisa ponto a ponto, analisa o prazo de compra de matéria-prima médio, pagamento da folha com encargos, pagamento das comissões, analisa item a item dos meus gastos, os impostos, o prazo médio de recolhimento, ICMS, PIS, COFINS, IPI, analisa tudo isso e a partir da data de venda eu consigo calcular o prazo médio ponderado de vendas e qual vai ser a necessidade de capital de giro, a alavancagem financeira da empresa. Nesse caso, vocês estão vendo aqui, exatamente, ela vendeu 9.877.830 com o IPI, que é o faturamento bruto, e eu tenho que analisar junto, por causa do IPI principalmente, né? Mas ela vai precisar de 16.590 para poder bancar essa venda. Por que isso? Porque
dei prazo para o meu cliente, vamos analisar uma seguinte situação. Eu estou vendendo hoje, estou faturando hoje, e eu vou mostrar para vocês depois o que ocasiona muito isso, querer cumprir meta de venda e faturar nos últimos dias do mês. Isso é para causar um sofrimento lá para o Adrian e para o Alexandre, né, os diretores financeiros. Caixa vai dar problema. Cumprir, porque se eu vendi para um cliente, eu faturei hoje e dei 28 dias para ele, esse ICMS, esse PIS e COFINS que eu tenho que pagar no caso do Rio Grande do Sul, dia 12 e dia 15, eu não vou ter o dinheiro, ele vai estar na mão do cliente ainda, ele não me pagou. E isso ocasiona muito, isso é um problema muito sério que as empresas desconhecem qual é a necessidade de capital de giro delas. Por outro lado, aqui nós temos o cálculo do ponto de equilíbrio, chamado ponto de equilíbrio operacional, certo? E o ponto de equilíbrio chamado financeiro do 1, o ponto de equilíbrio financeiro 2. Qual é a diferença desses 3 pontos de equilíbrio? O ponto de equilíbrio operacional, a gente não mexe nada enfim, do que consta no mapa de custos. É o custo da empresa, deu. No financeiro 1, a gente deduz a depreciação, porque a depreciação a gente não tira o dinheiro do bolso para pagar, concorda? E, por outro lado, o financeiro 2, a gente analisa quanto eu vou ter que alavancar meu faturamento para sobrar esses 73 mil para eu pagar essas 2 prestações que eu tenho. Quanto a mais eu vou ter que gerar de margem de contribuição para eu ter dinheiro para pagar esses 73 mil. Ok? Excelente. Então, só completando tudo isso aqui, assim, gente, uma coisa que eu tenho batido, analisado e trabalhado muito nas empresas hoje é o que a gente chama de produtividade de vendas em custos. Isso surgiu, como de vez em quando o Carlos diz, acendeu a luzinha, a lampadinha LED do Ayrton, vamos lá. Aqui está difícil de ver, mas aqui embaixo os diretores dessa demonstração que eu tenho, e não tem nome de cliente, eles me chamaram e disseram, mas, poxa, como é que a contabilidade está me dizendo que deu 4,8% de lucro, tu está me dizendo que deu 4,1%, não está muito longe? A gente tem um cálculo da despesa financeira do ciclo de caixa que está contemplado, por isso que dá um pouquinho de diferença. E não tem dinheiro no caixa para pagar, né? Sempre problema. Em primeiro lugar, essa necessidade de capital de giro. Segundo, o que a gente chamou de produtividade. E eles me disseram assim, poxa, e a gente bota 15% de margem no produto. Muito legal. Aí, né, eu trago para outra situação que eu chamei de produtividade de vendas em custos. Quanto realmente do meu custo eu vendi? Certo? E quanto eu depositei na conta estoque da contabilidade de ociosidade? Isso tem feito um estrago muito grande nas empresas, no pagamento dos impostos, porque isso vai direto para a conta de impostos, eu vou acumulando o custo, o meu resultado é diferente, e eu tenho que pagar impostos, porque a lei, o decreto-lei 9.580 diz que todo custo, direto ou indireto, fixo ou variável de produção, tem que ser levado à conta estoque, duela quem duela, certo? Então, nesse caso, não sei que está aparecendo aqui, mas nesse caso que eu tenho aqui, foram 960.606 reais de custos ociosos que foram para a conta estoque. Vocês estão enxergando agora. Vocês multiplicam isso por 12 meses, quanto é que dá? Uns 11 milhões e alguma coisa, né? Aí acontece o que aconteceu também no início desse ano, que 3 nossos clientes aí foram obrigados a sair do lucro, ao voltar para o lucro presumido, para poder arrumar a conta estoque. E a gente consegue, gente, determinar e descobrir quais foram os centros de custos mais ociosos e quais os produtos
que passaram por ali. E aí a gente vai para o comercial e começa a trabalhar. Por que esse cliente está comprando tão pouco, né? E está ocasionando uma ociosidade. A empresa tem uma estrutura para produzir X e vender X e está vendendo tão pouco. Aí que se começa também a se trabalhar a área comercial, porque não adianta a gente trabalhar só internamente se não trabalhar externamente, né? Deve aparecer em seguida aí todos os centros de custos, a ocupação deles, ó, apareceu aí. Então, vocês percebam aí que tem centro de custo que teve um aproveitamento de 0,8%. De uma capacidade de 213 horas, apenas utilizou 1h30. Aonde vai esse custo? Para a contabilização como custo ocioso. Não tem outro caminho, certo? A questão que as empresas utilizam muito, na hora de, né, Alexandre, a análise na hora do preço. O cliente, a lista de preço já há algum tempo passou a ser apenas um início de conversa para negociação, certo? Então, como é que eu analiso isso? O cliente está no telefone e o concorrente está na antessala, né? Esperando que a gente pisa na bola e pá. Então eu tenho que resolver na hora. Então essa dinâmica também a gente tem aqui no WWC, que proporciona uma análise assim, na hora, instantânea. Eu tenho aqui... Oi. Posso lhe cortar e pegar um gancho aí e fazer uma pergunta bem desafiadora para os dois diretores? Sim, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Talvez a gente vai arrancar aí um segredo da estratégia das empresas, né? Mas aí eles estão abertos a responder ou não, né? Hoje, analisando a formação de preços, certo? Que vocês passam por esse processo e tem essa etapa para formar preços. Vocês hoje formam preços usando uma estratégia baseada em margem de contribuição, lucro bruto ou lucro líquido? O que vocês hoje utilizam no dia a dia das empresas de vocês quando tem situações não de preço de produto novo ou também em negociações que vocês acabam sendo acionados? O que vocês hoje mais usam de estratégias? Se me permite, eu respondo por primeiro. Claro. Para os senhores terem uma ideia, a nossa empresa, sendo uma importadora e distribuidora, nós trabalhamos com 4 alíquotas de ICMS. 4%, 7%, 12% e 18%. Isso para atender todo o país. Então, mensalmente ou pontualmente, nós temos que gerar todas essas listas de preço. Hoje, o que nos norteia é a margem de contribuição, logicamente respeitando que quem parametriza isso é o mercado, né? Quem coloca o preço realmente nos produtos, primeiramente vem o mercado. Depois a empresa tenta se adequar dentro da sua realidade, né? Excelente, excelente. Esse, pessoal, só para contribuir a tela aí, foi o Adrian falando, tá? Da Inexport. Alexandre, desafio para ti também aí. Bom, na nossa situação, tanto Belcabos como Tecplug, nós trabalhamos com commodities, né? Nossos produtos são de mercado parametrizados pelo Inmetro. Então, a nossa questão é o mercado que determina sempre o preço de venda, não se foge disso, né? E eu trabalho em duas situações. Ou a gente sai sempre de uma lista de preço com uma margem de lucro líquido. É o conceito de custeio pleno ou total, né? O full cost, chama. Isso aí. Nós temos o nosso custo pleno e aí temos um markup de impostos conforme a região, conforme o seu estado, com suas
suas alíquotas, né? Mas para aqueles clientes, como eu comentei antes, que a gente precisa trabalhar no detalhe, que a gente precisa estar avaliando o giro de estoque, avaliando o prazo de pagamento, avaliando as compras mensais. Tem cliente que é compra diária, a gente avalia o cliente num todo numa margem de contribuição, mas a regra básica é sempre o custo pleno com o lucro líquido. Excelente. Olha, duas estratégias diferentes, né? Mas é isso aí. Cada empresa ela tem isso aí. a sua estratégia, né? Fundamental. Exatamente. Exatamente. Professor, o senhor na prática, o que o senhor tem visto nas empresas? Quais estratégias? A maioria. No caso da Imexport, já é, como a gente chama, é característica do comércio, que é mais voltado ao comércio, o conceito de margem de contribuição limpa, que a gente chama. Porque ele não tem mão de obra direta, certo? Ou seja, ele tem o custo do produto, como qualquer comércio. Não tem mão de obra direta aplicada em cima do produto. Já o Alexandre, não. Ele já tem o custo da mão de obra direta, da mão de obra indireta, certo? Que afeta o perfil de custos. Então, cada um, como você disse, tem a sua estratégia. O mais importante é você ter, como o próprio Adrian falou, nisso, que você tenha o custo e a informação nas mãos, para que você possa decidir, e decidir rápido, né? Exato. Que nem a tela que eu estou agora, assim, o cliente está agora, disse assim, R$ 3.066,32 a vista, está muito caro, e eu tenho uma margem aqui de 15, ok, vou botar uma margem de 10, e vou dar o Enter, eu vou ter o preço no mesmo instante, dá 2.699, tá, legal, ficou bom o preço, beleza, mas, me cobrar à vista, bom, à vista... eu não vou poder pagar, eu preciso pagar sei lá, 30, 60, 90, 28, 35, 42, sei lá, está à vista aqui, eu vou pagar em 28, 35, 42, ok, o meu preço subiu para 2.851, porque eu determinei que eu quero a margem de 10. Agora, se eu inverter a situação aí, o cara diz, poxa vida... eu não consigo pagar esses 2.851. Eu consigo te pagar 2.690. No Enter eu já sei qual vai ser o meu resultado lá embaixo. Eu estou invertendo a equação. Mas espera aí, quanto você vai me comprar? Você vai me comprar ou vai me comprar 100 unidades? Não, vou te comprar 100 unidades. Beleza. Então, eu já sei ali quanto eu vou ter de margem de contribuição, quanto eu vou ter de lucro líquido, quanto eu vou faturar, né? E quanto eu vou ter também de alavancagem financeira, que não é muito. Aqui para 269 mil eu vou ter 282, é um troco, é 11 mil, dá 13 mil reais. Não é nada. É uma venda, diria, quase que perfeita, né? Perfeita seria à vista, né, por esse preço. Então, essa dinâmica que tem aqui, os próprios vendedores, eu tenho várias empresas que os vendedores dominam isso, e o pessoal da Imexport também domina isso. Então, eles sabem até onde a empresa pode ir, com o preço, com o volume, caso, digamos assim, tenha um patamar que eles possam atingir, vai para a direção e a direção decide, né, se vende ou não vende. Mas é coisa assim muito rápida. Perfeito. O cliente tem essa questão, isso aqui. Ok? O sistema é muito dinâmico, E outra situação, nós temos ainda uns minutos, que é a que eu chamo de performance do negócio. Talvez a gente consiga aqui, que o próprio Adrian falou, né? Puxa. Do giro do estoque, né? Essas coisas todas aí. Sim. Se o senhor me permite também ainda... Por favor. Um pouquinho da parte anterior, mas que pode entrar dentro
dessa Professor, parte da análise Oi. como um todo. Aproveita e bota na tela e descompartilha só para a gente ver o Adrian falando, que o pessoal acaba também percebendo o Adrian. Opa, interromper o compartilhamento. Isso. Vai lá. Se necessário, a gente volta novamente. Vamos lá. Uma realidade que eu posso compartilhar sem problema nenhum com vocês é que a gente utiliza muito esta ferramenta que o senhor Ayrton recém vai começar a demonstrar no sistema, que é a análise da empresa como um todo. Nós, como importadores, o nosso ciclo de caixa, na grande maioria das vezes, demanda pagamento antecipado junto aos nossos fornecedores no exterior, né? E ainda mais na situação que a gente vive hoje, onde os prazos se dilataram, tanto de produção quanto de frete das mercadorias. Então, imaginemos nós um cenário onde uma empresa tem que adiantar financeiramente um numerário 30 dias para uma fábrica produzir, essa fábrica se toma 30 dias para a sua produção, depois nós temos mais 40, na média de 30 a 40 dias entre o trânsito da mercadoria até o desembaraço da mercadoria aqui no nosso país, onde nós temos que adiantar de novo numerário para fazer o desembaraço dessa mercadoria junto à Receita Federal, para somente depois vender a prazo para os nossos clientes. Então, poder enxergar que o teu ciclo de caixa muitas vezes demora muito mais do que 180 dias entre a saída do teu dinheiro e o recebimento desse dinheiro na venda própria ao cliente, e quando isso aparece no demonstrativo de resultado da empresa, puxa vida, é um espanto, né? Nós estamos falando de um ano comercial que tem 250 dias úteis, né? Não são 360 dias. Então, analisando na parte do WWC e entendendo da forma correta como é a necessidade do capital de giro, isso faz com que a gente se precavenha, né? Porque o mercado ele é muito dinâmico e o governo, logicamente, ele quer o dele, independente se você for receber ou não do seu cliente, né? Então, a empresa tem que estar bem preparada e toda essa radiografia ali ajuda muito, né? E o Alexandre, então, tem que ficar sempre de olho na Long Stock Exchange lá de Londres, né? Por causa da... Eu ia até comentar isso agora, porque o nosso custo, ele muda todo dia, né? E o meu produto, ele tem uma importância de matéria-prima muito grande. Então, a influência da matéria-prima no custo, da composição do custo, ela é alta. E aí, o giro de estoque de matéria-prima é extremamente importante, porque reflete no fluxo de caixa, né? Depois o nosso financeiro paga o preço de eficiência do não controle da compra, né? E do custo de estoque. É como eu sempre digo, né? Ninguém vai quebrar pela contabilidade, pode esquecer. É importante colocar, né, senhor Ayrton, que existe uma grande diferença entre considerar os custos na parte contábil, mas considerar os custos como parte de gestão financeira, né? São coisas totalmente diferentes, e o WWC e o foco, cada um na sua função, traz esse tipo de olhar para dentro da empresa, que é uma maneira totalmente diferente, que não é apenas lançamentos contábeis, né? Exatamente, é a contabilidade que eu digo, você vai ver isso pelo retrovisor, vai saber do resultado 10, 15, 20 dias após o fechamento do mês. Isso é muito crítico. Quer dizer, a tua decisão já não funciona mais. Já passou, né? Pegando esse processo que a gente veio conversando ali, pessoal, como que a equipe de vendas de vocês hoje atua, né, na prática? Elas chegam a esse nível também de negociação, tendo informações de quanto é o custo, qual que é o ponto de equilíbrio, a questão financeira, a necessidade de caixa também, ou não? Vocês trabalham mais no nível mais lá de realmente tabela de preço, mais preço do mercado? Em algumas situações de negociação elas acabam tendo esses acessos, ou elas têm que direcionar ao gestor de custos ou até mesmo a vocês? Como é que eles funcionam hoje na prática aí? Talvez é uma dúvida do pessoal, né? Porque às vezes o pessoal fica com dúvida. Se é que a minha equipe de vendas eu tenho que preparar melhor ela para conhecer mais de custos, para
ela entender melhor como é que funciona o cenário das empresas, ou simplesmente fazer aquele relacionamento com o cliente e também não saber o quanto se paga, o quanto se custa, né? O que vocês têm para falar sobre esse tópico aí? Vou conversar, então. Aqui na empresa, a área de vendas, ela não tem essa autonomia. Autonomia. Não tem, porque eu considero que a área de vendas sempre quer vender, faz todo o esforço possível para a venda. Mas o produto tem uma série de custos e que, às vezes, o custo do frete determina se o pedido vai ter lucro ou não. Então, cabe a gerência de custos ou a minha pessoa para avaliar, ou o gerente comercial para avalizar o preço de venda. A gente passa para a área de vendas, para os vendedores, não perca pedido, traga-nos todas as informações, até onde a gente pode chegar ou até onde a gente precisa chegar, mas a decisão final, ela está a nível de gerência ou de direção. Perfeito. Aqui na Imexport, desde que nós começamos a realizar esse trabalho de custos com o senhor Ayrton, nós mudamos a nossa política de atendimento junto ao mercado. Nós estabelecemos um limite máximo e um limite mínimo para que a equipe de vendas tenha autonomia de negociação junto aos clientes. E uma vez por mês, nós fazemos um encontro de vendas, onde nós demonstramos para toda a equipe a necessidade de alcançar o nosso ponto de equilíbrio, isso de maneira aberta, e também renovamos as metas mensalmente, né, baseado nas informações que a gente tem como histórico. Excelente, excelente. Eu atribuo, e a gente tem visto isso, eu vou mencionar agora um caso recente da semana passada, no cliente, onde a gente fez todo um trabalho específico com a área comercial, com os gerentes, são 12 pessoas, e nós mudamos, além de eu dar 3 treinamentos para o pessoal de compra, para eles entenderem o que era margem de contribuição, margem de lucro, enfim, entender essa parte de custos e preços, os vendedores todos. Eles perdiam algumas vendas pela seguinte situação. O cliente ligava para pedir um orçamento, o comprador, desculpe, da empresa, ligava e pedia. Mas o outro lado pedia, ele não conhece custos, ele se baseia no preço, certo? E aí a gente fizemos um trabalho com os vendedores da empresa, onde nós fizemos um teste uma semana e o resultado foi esmagador, assim. Então, cada venda que a empresa era consultada, esse meu cliente, eles pediam para o comprador: vem cá, a tua empresa é do lucro real, do lucro presumido ou empresa do simples? Vocês acreditem se quiserem. Numa semana, nós não conseguimos descobrir, nenhum vendedor soube dizer qual era o regime tributário da empresa. E aí começou a se trabalhar, como é produtos por encomenda, começou a se trabalhar isso. Bem, se a tua empresa é do lucro real, o teu custo vai ser tanto. Se for do lucro presumido, vai ser tanto. Se for do simples, piorou a situação. E isso, por incrível que pareça, alavancou muito bem as vendas deles. Eles passaram a vender melhor os seus produtos. É verdade. Maravilha. Nós vivenciamos isso aqui também. Né? Exatamente. Porque o comprador do outro lado, ele quer saber, na verdade, eles pedem o custo, né? Mas não é o preço, né, que eles estão pedindo. Exatamente. Isso é outra coisa, né? Exatamente. Então, a gente tem trabalhado muito com o auxílio da Fabiana, com o nosso, né, da consultoria, porque é a principal da área comercial, muito a área comercial, e isso tem dado um resultado fantástico, gente. Ensinar, não precisa ser expert, mas conhecer as funções básicas do custo, os conceitos básicos do custo, tanto na compra quanto na venda, porque comprar bem faz parte do lucro também, né?
É o primeiro lucro, né? O primeiro lucro. Verdade. Bem colocado, né? O primeiro lucro e depois também, né? E eu sempre eu também digo que assim, o pessoal diz, eu procuro lucratividade, né? A lucratividade é simplesmente um indicador que eu tenho lá embaixo que eu deu lucro, é contábil, é fiscal isso. Agora, o melhor mesmo é eu ter rentabilidade, que a rentabilidade me dá o percentual de retorno do meu investimento. Esse é o número a ser perseguido sempre. Porque senão eu vou pegar a minha empresa, vou aplicar o dinheiro no mercado, né, e vou passear lá para o Havaí, diz outro, né? Então tem que buscar sempre a rentabilidade. Fundamental. Bom, é fundamental. A gente está quase chegando no fim, né? A gente quer deixar alguns recadinhos aí primeiro. Nossa Senhora. Vai ficar os contatos nossos depois a gente encerrar. Então, quem estiver nos assistindo aí vai poder conectar com todos, né? É importante que os nossos amigos aí também se colocarem à disposição. As perguntas que a gente recebeu nas inscrições, a gente vai estar fazendo o possível para responder, né, professor? Como a gente... Sim, como a gente fez outra vez. A gente vai responder de alguma forma. Fundamental, a gente vai estar entrando em contato, né? E também alguém que participou tenha alguma dúvida a mais também pode fazer pelos nossos canais, tanto da Foco como da consultoria, e também os contatos, né? Gostaria também de pedir para vocês, né, principalmente vocês que são gestores, né, que na prática realmente fazem as empresas acontecerem, e também o professor que aí leva essas melhorias, essas práticas, esses conceitos, as teorias, enfim, todo o seu know-how e conhecimento e experiência para as empresas, deixar um depoimento final, né, sobre custos, porque se a gente for falar aqui, a gente vai a tarde inteira, e eu sei que vocês são entusiastas de custos, né? Quando vocês estão falando com entusiasmo, né? Como a gente brinca, mais amor e mais entusiasmo, né? A gente tem mais. Então, gostaria que você deixasse um recadinho de vocês aí, tá? Vou começar já que eu iniciei antes pelo Adri, agora eu vou deixar o Alexandre fazer o fechamento final dele aí, dar um recado, enfim, dar sua colaboração, depois o Adri e aí o professor aí, para a gente finalizar. E eu, antemão, agradeço de novo vocês, a participação foi muito legal, né? Uma horinha que a gente pega durante a tarde aí, a gente está criando essa cultura de cada 15 dias trazer essas experiências aí para a gente ajudar as empresas, né? Acho que isso que é importante, né? A gente ajudar as empresas indiretamente também estão nos ajudando, né? Eu acho que esse compartilhamento, eu acho que essa melhora da comunidade, eu acho que é fundamental. Alexandre, está contigo. Vamos lá. Então, eu quero agradecer o convite aí de vocês, participar e estar aqui aprendendo com vocês, que são os expertos aí de custos. E queria deixar uma mensagem para o pessoal que está nos escutando, que custo hoje determina a tua sobrevivência, principalmente numa época que a gente está vivendo agora de pandemia. Já se foi o tempo que, quando eu comecei a minha faculdade de administração, num dia da primeira aula de custos, o professor pediu para todo mundo quais são os métodos de custo que a gente poderia fazer. Todo mundo respondeu os mais conhecidos, e aí eu disse para ele, professor, eu tenho um outro método que está funcionando muito bem. Ele pediu qual era, eu disse, olha, eu estou começando a empresa, tenho poucos meses, 1 ano de empresa, e eu peguei a lista de preços do meu concorrente, que tinha um produto bom de mercado e ganhando dinheiro, e baixei 10% a lista dele a meu preço de venda. E naquela época eu sobrevivi e cresci. Hoje não funciona mais assim, não dá mais para multiplicar por 2 a tua matéria-prima, não dá para pegar a lista do concorrente e dar desconto, tu tem que conhecer a tua situação, tu tem que conhecer a tua empresa. E sem conhecer a empresa, tu não vai a lugar nenhum, né? E para conhecer ela no detalhe, hoje, tu precisa ter um software, tu precisa ter informações fidedignas daquilo que tu está produzindo e que está te custando. Então, se tu quiser ter sucesso, cuida do teu custo.
E, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação. Nós que agradecemos. Perfeito. Contribuindo também, e quero agradecer a todos pela oportunidade. Foi um prazer estar com o Alexandre, com o Pedro, com o senhor Ayrton, com os demais que estão nos assistindo. Espero que, de alguma forma, a gente possa ter agregado alguma informação, né? Como o senhor Alexandre comentou, mais do que nunca hoje é necessário que a gente se cerque de ferramentas, né, de estruturas que nos mantenham dentro de uma conduta certa, nesses desafios que tomam a gente diariamente, né? Falar de custos, como muito bem colocado pelo senhor Alexandre, é falar da sobrevivência da empresa, é falar de competitividade, e eu acho que tanto as tecnologias que nos rodeiam hoje, como as que a Foco nos disponibilizam, e como que o senhor Ayrton, dentro do seu sistema desenvolvido WWC e também da sua assessoria, podem nos ajudar muito. Nós somos de uma cultura que existe um pouco de dificuldade em aceitar conceitos, ajudas, aceitar que venha o auxílio de alguma consultoria, mas é um momento que, mais do que nunca, é preciso abrir a cabeça para novas ideias, né? A gente tem que se lembrar sempre que o mundo acontece fora da empresa e não dentro, então a gente tem que acompanhar tudo que tá acontecendo fora, e assim como o senhor Ayrton e o pessoal da Foco, que vivem realidades de várias empresas, eles podem ajudar trazendo conceitos que eles vivenciam para dentro da nossa realidade, né? Então, muito obrigado a todos. Foi uma experiência fantástica e estamos prontos para a próxima. Isso aí. Com certeza. Obrigado, nós que agradecemos. Professor, coloca na tela aí, professor. A gente precisa ver o senhor aí falar agora. Eu estou com o desligado, né? Tá escondidinho aí. Tá na mão, capitão. Isso aí. Eu gostaria de agradecer, assim, de coração ao Alexandre e o Adrian pela participação aí, que, além de clientes, a gente conseguiu amigos também, né, nesse nosso dia a dia muito doido, né? E as empresas, os gestores principalmente, têm que mudar um pouco o status quo, né? Ou seja, o status quo é unir naturalmente o pensamento crítico, a criatividade e com uma pitadinha de liderança aí, né? Então, hoje eu deixaria assim uma mensagem: gestão de custos é a premissa que vai levar a empresa a uma melhor performance. E eu particularmente gosto muito de uma frase do Walt Disney que diz assim: eu gosto do impossível, do difícil, porque lá a concorrência é bem menor. Então, muito obrigado a todos, a equipe do backstage aí, a Eti, o Eduardo, o PC, enfim, toda a equipe que está na retaguarda aí, que junto proporcionou esse encontro maravilhoso entre nós aí. Muito obrigado e até a próxima, gente. Show de bola. Nós que agradecemos e pedimos para quem está acompanhando para acompanhar o nosso canal. Em breve a gente vai estar fazendo novas com novos assuntos, né? Sempre pensando em gestão de negócio, em performance para o seu negócio. Obrigado, pessoal. Um grande abraço para vocês aí. Tudo de bom e sucesso nos negócios de vocês. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Um abraço, gente. Saúde a todos.